Oi, eu sou Priscila, idealizadora desse canal, feito para mulheres típicas que se relacionam com homens atípicos. Hoje o assunto é polêmico, mas necessário. Afinal de contas, se você tiver um relacionamento com muitos entraves, muitos obstáculos e desafios, pode ser que em algum momento você caia em conteúdos que falam sobre relacionamentos kármicos. E aí você vai ouvir, né, possivelmente, que relacionamentos kármicos são muito intensos, que eles trazem padrões de comportamentos repetitivos, como obsessões, ciúmes, até mesmo agressividade, entraves, né? Que pessoas difíceis, né, se encontram em relacionamentos kármicos, ou seja, é como se houvesse um conceito de que relacionamentos kármicos endossam o sofrimento como forma de aprendizado. E aí eu preciso deixar bem claro que este canal e essa pessoa que vos fala não concorda de que exista alguma coisa benéfica na aceitação do sofrimento. E, no caso de relacionamentos amorosos, isto é ainda mais perigoso. Por quê? Aceitar o sofrimento como uma parte implícita nos relacionamentos amorosos, ou seja, amar é sofrer, amar é fazer concessões, e aí você entende que é baixar a cabeça, é ser submisso de alguma forma, brigas são normais em relacionamentos e tal. Isso tudo é só para manter, né, a ideia de que relacionamentos, mesmo que conturbados, precisam existir e que as pessoas que fazem parte destes relacionamentos precisam aprender a se adaptar a eles. O que para mim e para este canal não faz sentido algum, já que eu sempre falo que relacionamentos são escolhas. Então, se você começar a estudar sobre relacionamentos kármicos, você vai também ter acesso, possivelmente, a conteúdos que dizem que karma não é escolha. O karma é aquilo que uma força para além, né, do seu controle ou até mesmo da sua vontade vai interagir com a sua vida e fazer com que você passe por situações que você tem que passar para poder equilibrar algo que você fez em uma outra vida ou em uma outra dimensão, enfim. E que mesmo que você não tenha consciência, memória, mesmo que você não saiba por que você está passando por isso, você deve passar. Então, é uma aceitação, é uma submissão, né, que é pregada, que não faz sentido para a complexidade inteligente que é um ser humano. A própria habilidade de crer em algo que não é material, que é maior do que o nosso próprio entendimento, que pode estar inclusive associado a energias místicas, mágicas, de poderes sobrenaturais, ainda assim é uma habilidade, é um potencial do nosso cérebro. Fé é um potencial do nosso cérebro. Crença é um potencial do nosso cérebro. E todo potencial ele pode ser usado para o bem ou para o mal. Inclusive, bem ou mal, que são diretrizes dadas pela sociedade, pela cultura, pela religião, né? Se o bem e o mal for uma diretriz sua, só sua, o que é muito difícil, porque todas as diretrizes, todas as referências que você tem é daquilo que você experienciou. E você não nasceu sozinho numa ilha, não é? Então você, na interação com outras pessoas, com culturas, com a sociedade no geral, com a educação, você foi construindo,
né, o seu parâmetro do que é bem e do que é mal. Mas existe sim, né, interesses de que você acredite, você, eu, nós, acreditemos que o sofrimento traz algum aprendizado, que o sofrimento de alguma forma nos lapida. Existe essa ideia de que o sofrimento faz uma lapidação no ser humano a ponto de evoluí-lo. E isso não, para mim, não faz nenhum sentido, porque na prática clínica, inclusive, eu vejo que o sofrimento só causa trauma, travas, aprisionamentos, e que o sofrimento gera outros sofrimentos. Então, se existe uma inteligência maior do que nós, com o poder de interferir nas nossas vidas, por que esta inteligência aplicaria em nós lições, nos moldaria, né? Nos modificaria através do sofrimento? Se o nosso cérebro aprende com muito mais facilidade, se aprende com muito mais saúde pelo bem, pelo bom, pelo conforto, pelo acolhimento, pela saúde, do que pelo sofrimento. Então, este conceito ele é usado, né, o conceito de que o sofrimento traz lições, ele é usado para controlar a população e principalmente para controlar o conceito de relacionamento que nós temos, né? Isso já acontece em vários âmbitos, né? Todo chefe é chato, empresa é assim mesmo, a escola é assim mesmo. Então, assim, é o sofrimento inerente a algo, né? E aí você aceita, você se adapta e depois você lida com os resultados disso. Ao invés de tentar mudar, tentar adaptar aquilo para que fique melhor e tal. Mas os relacionamentos, como eu sempre digo aqui, são escolhas, né? Os relacionamentos amorosos, já que a gente não vive mais em uma época onde os casamentos são arranjados, por mais que isso ainda aconteça, né? Em determinados lugares, em determinadas religiões, em determinadas sociedades, né? Mas se você hoje tem a liberdade de estar aqui ouvindo esse podcast, é bem possível que você seja minimamente livre para escolher os seus relacionamentos. E se não o existe sim caminhos que podem te levar a isso. Se nós somos livres, né, e eu torcendo para que isso alcance você, para escolher os nossos relacionamentos, a gente também pode escolher crenças saudáveis. Então, é uma habilidade do nosso cérebro acreditar nas forças sobrenaturais, ou seja, forças que podem não ser tão naturais quanto nós, né? Podem não ser tão humanas, materiais, concretas, mas ainda assim influenciam a nossa vida. Mas nós temos a capacidade de acreditar, né, de fazer essas crenças, de criar essas crenças, de que essas forças, então, querem o nosso bem. E querem o nosso bem através do bem e não através do sofrimento. Quem usa a teoria de que o sofrimento traz algum tipo de aprendizado, modela e até mesmo paga algumas das nossas dívidas, né? Em outras vidas, em outras dimensões e etc, etc, é justamente um nível da sociedade, um segmento da sociedade, da cultura, da religião, que quer que a gente aceite o sofrimento, pague de alguma forma por ele, ao invés de transformá-lo. E principalmente, ao invés de exigir de todos os envolvidos que haja uma transformação. Então, aceitar o sofrimento no relacionamento romântico, ele é muito, muito lucrativo para o patriarcado, para o machismo. Ele é muito lucrativo, né?
Quantas vezes a gente abaixa a cabeça, porque existe aquela ideia de que relacionamentos são assim mesmo. Eles trazem brigas, ciúmes, frustrações e tal. Vamos por outro lado? A vida tem nuances, né? Tem um dia que tá sol, outro dia tá chovendo. Tem coisas que você faz quando tá no sol que não dá para fazer quando tá chovendo e vice-versa. A chuva não é má, o dia ensolarado não é mau. A chuva não é boa, o dia ensolarado não é bom. Ambos têm uma função, né? Então, assim que a chuva cai na terra, ela tem uma função, assim que o sol aparece, ele tem uma função, e assim eles não estão dentro do julgamento de bom ou mal, eles só são. E a vida nos apresenta isso também, né? Existem experiências que nos trarão sensações boas, que nos trarão resultados bons. Existem experiências que nos trarão sensações ruins e resultados ruins. E uma gama de misturas entre essas alternativas que eu falei, né? Não significa que aceitar coisas ruins, de provindas, né, de experiências ruins, vá nos trazer algo bom. Saber que existe frustração, sofrimento, mágoa, raiva, né, coisas que nos causam desconforto, saber que existe não significa aceitar que deva ser assim, né? É justamente a busca por solucionar isso é que vai nos trazer a oportunidade de nos olharmos, de termos mais consciência de como que a gente funciona, e isso vai automaticamente nos trazer relacionamentos melhores também, porque a gente sabe como a gente funciona minimamente, porque a gente nunca vai saber tudo, né? E é daí que vem a crença, inclusive, né, no inatingível, no imaterial, no sobrenatural. É a gente entender que a gente não tem controle sobre tudo, né? Então, deve haver algo que tem esse controle, que sabe o porquê que as coisas acontecem e que nós nunca entenderemos, né? Então, essa crença, ela é válida e ela é boa para o nosso mental, ela é boa para a nossa saúde. É bom acreditar que aquilo que foge do nosso controle está sendo controlado por algo que a gente nem sabe o que é. Não porque é real ou não ou é irreal, mas porque isso tira das nossas costas a obrigação de entender. A gente descansa quando a gente crê que algo maior está fazendo algum tipo de trabalho. Só que isso também tem a outra vertente, tem o outro lado da história. Se a gente acredita que tem algo maior, né, que entende aquilo que a gente não consegue entender, que controla aquilo que a gente não consegue controlar, que interfere naquilo que a gente não vê e nos causa sofrimento para nos dar uma lição, para deixar que a gente exerça nossa liberdade de livre-arbítrio, para fazer a gente evoluir através da dor. Que crença estúpida é essa? Porque se a crença é criada por cada cérebro, e ela é criada por cada cérebro, ela inclusive, feita a manutenção por nós mesmos. Nós criamos e descriamos, né, essas crenças. Por que carga d'água? A gente ia criar uma crença que nela mesma existe um lado ruim. Se as crenças são criadas justamente para nos ajudar, para nos dar algum tipo de descanso, de conforto. Porque ela tem interferência de outras pessoas, né? As crenças, elas não são só individuais. Pelo contrário, né? As crenças, em sua maioria, são coletivas. Elas são coletivas, porque elas estão sempre associadas a outras pessoas. Socialmente, culturalmente, familiar, educação, está tudo associado.
Então a gente, na construção das nossas crenças, na construção daquilo que acreditamos ou não acreditamos, sempre haverá interferências externas. Então, muito do que a gente acredita não foi criado por nós, enquanto a gente estava sozinho numa ilha deserta. Foi criado a partir dos relacionamentos com outras pessoas, em todas as fases da nossa vida. Só que nós precisamos ter um senso crítico, até mesmo para as crenças. Porque se existem crenças que nos fazem mal, que nos trazem malefícios, elas precisam ser criticadas, porque elas são criadas por nós. Elas são criadas por nós e têm um poder específico. Elas são criadas com algum objetivo. Entende? Então não estamos aqui questionando se as crenças são boas ou ruins. Não, elas são boas. Mas se elas não são alvo da nossa avaliação, da nossa consciência, do o quão boas elas deveriam ser para nós, e se não estão sendo boas, elas devem de alguma forma ser reformuladas, aí a gente está usando um potencial que nós temos, uma habilidade do nosso cérebro contra nós. Então, acreditar que existem várias vidas, que existem reencarnações e que inclusive existem reencontros da minha encarnação com a encarnação de outras pessoas, é algo inteligente da minha parte, da sua parte, da parte de quem acredita nesta crença. Porque esta crença, ela tem um objetivo. É benéfico para mim acreditar, benéfico para você, para nós acreditarmos que de alguma forma nós ainda temos algo a viver que não vivenciamos completamente ou inteiramente ou da melhor forma possível em outro período. E que quando eu tiver a oportunidade de vivenciar isso novamente, porque eu tenho essa sensação de um déjà vu, de que eu estou vivendo novamente uma determinada experiência, eu posso fazer melhor, eu posso tirar algo melhor disso. Então, na verdade uma oportunidade incrível que eu me dou, né? Acreditar no karma é eu me dar uma oportunidade incrível. Agora, se eu pegar essa crença e distorcê-la, eu vou acreditar que o karma pode ser o retorno de algo ruim que justifica acontecer algo ruim comigo hoje. Isso é uma distorção, porque eu não ganho nada com esta crença, que eu escolhi acreditar. Em algum momento da minha vida eu escolhi. Então, se é bom para mim saber que eu tenho uma segunda, uma terceira, uma quarta chance de vivenciar uma determinada experiência, então que eu acredite que eu só estou tendo essa nova chance porque eu tenho algo para aprimorar em mim, porque eu tenho algo para trocar com outra pessoa que vai ser muito mais benéfico do que da última vez. Agora, se eu acreditar que o que eu tenho para experienciar é algo que eu fiz de ruim e que agora eu devo pagar, é um desperdício da minha habilidade de crer. Mas isso é muito utilizado para monitoramento, para manutenção, manipulação e controle do povo. Muito. Através da religião, através da espiritualidade, por aí vai. Mas as diferenças cruciais entre relacionamentos kármicos e relacionamentos tóxicos, principalmente o que é divulgado, o que é multiplicado dentro dos meios espiritualistas, eu gostaria de deixar aqui, até para que você tenha a responsabilidade, né, com a sua própria crença. Estamos livres para acreditar no que quisermos, inclusive nas crenças que nos fazem mal. Mas também estamos livres para acreditar naquilo que nos faz bem. Estamos livres para acreditar. Então pega daqui o que te faz bem.
pega de onde você estiver o que te faz bem. E se você estiver pegando algo e aplicando na sua própria vida e percebendo que não está te fazendo bem, tá na hora de buscar uma ajuda que te ensine a ter crenças que te fazem bem, a usar este cérebro com a habilidade de acreditar em algo que acredite em coisas melhores. Então vamos lá. Entre relações kármicas e relações tóxicas, teremos algo em comum, que é praticamente uma característica bem impactante: intensidade. A intensidade das emoções, das sensações, dos pensamentos. A intensidade ao entrar em contato com o outro, ela é muito evidente, é tudo muito forte, tudo muito profundo. O encontro com outra pessoa causa em nós uma transformação. É assim como é impossível você entrar na piscina, na água, no mar, no chuveiro e não se molhar. O simples fato de você ter contato com a água vai te molhar, né? Em algum nível. No caso dos relacionamentos kármicos e tóxicos, você vai ser impactada pela intensidade das trocas que são feitas neste relacionamento. Nos relacionamentos kármicos, esta troca, ela vai te direcionar para uma investigação interna, você com você mesma. Por que eu me sinto assim? Você vem, né, para você. Por que eu me sinto assim? Por que eu quero isso com essa pessoa? Por que essa pessoa me desperta tal coisa? E o meu comportamento? Por que eu me comporto assim? Essa investigação, ela vai fazendo você adentrar, né, os recôncavos da sua mente, do seu espírito, das suas emoções, das suas sensações, e você vai descobrindo cada vez mais sobre si. Estas descobertas, elas vão tornando você uma pessoa mais encaixada dentro da sua própria vida, só pelo fato de você ter se encontrado com essa pessoa. Ao ter contato com essa pessoa, você sente que tem coisas em você que você quer entender, que você quer compreender, que você quer estudar. Você tem mais interesse por você mesma. Você vai atrás de você mesma, porque tem algo no contato com esta pessoa que te motiva a entrar para dentro de si. E aí você entende o papel da pessoa na sua vida. Você entende que ela veio justamente para te impulsionar a voltar a você. Porque tudo dentro de você é tão forte, é tão intenso quando você está com esta pessoa, quando você sabe da existência dessa pessoa, que você se interessa em saber o porquê que você sente o que você sente. E aí você entra. O relacionamento kármico faz você experienciar, né, essa conjunção, esta relação a partir de dentro. Você sente que algo nesta relação mexe muito com você e o interesse é por dentro. E aí você vai encontrar várias respostas e vários potenciais e perceber que você cresce, que você expande, que você conhece de você. E quando este relacionamento acaba, porque ele pode acabar justamente devido à intensidade dele, né? Você sente que você cresceu, que você saiu dele muito maior do que você entrou, de tantas coisas que você aprendeu a seu respeito. Em um relacionamento tóxico, a intensidade também é muito grande e profunda. Você estará sempre sentindo, né,
sensações, emoções, impulsos, pensamentos de uma forma muito forte, muito intensa. Mas diferente do relacionamento kármico, toda essa intensidade ela é causada pelo comportamento do outro. O comportamento do outro causa em você essas intensidades. Como é que você sabe a diferença? Você tá quietinha na sua vida, tá? Tá vivendo a sua vida e tal, e aí o outro faz algo. Quando ele faz alguma coisa, aquilo te impacta tão forte que ao invés de você voltar para dentro e se perguntar como eu me sinto, o que está acontecendo e tal, você vai para fora, olha para ele e fala, por que que ele fez isso? Por que que ele está agindo assim? Por que que ele pensa assim? Por que ele, ela, entende? Não é o gênero aqui, a pessoa. Por que que ele está se comportando assim? E aí começa uma sequência de acontecimentos, bons ou ruins, não importa, mas sempre intensos. E sempre fazendo você olhar para ele ou ela, sempre para fora. Isso é tóxico porque vicia o teu organismo, vicia a química do seu corpo como uma droga. Por isso relacionamentos tóxicos têm esse nome, tóxicos, porque se assemelha a uma droga, é viciante. Então é viciante você esperar pelo próximo comportamento daquela pessoa. Seja um comportamento explosivo, um comportamento agressivo, um comportamento alterado de alguma forma, porque vai te causar uma intensidade muito grande de resposta. Então, ou é uma resposta interna, você sente algo dentro de você muito intenso, muito forte, ou é uma resposta externa, você reage, quase que sem pensar. E o tempo inteiro, sim, essa pessoa fica te cutucando e você sempre tentando entender por que ele ou ela faz o que faz. E quando faz o que faz, por que que você fica do jeito que fica? Mas o foco tá nela. Você fica tentando entender a ela. Isso é um relacionamento tóxico. E aí você chega num determinado ponto de um relacionamento tóxico e se pergunta: o que que eu aprendi com este relacionamento? Com este sofrimento, com esta intensidade, com essas trocas? O que que eu aprendi? Dificilmente você vai chegar a uma conclusão benéfica. Ah, eu aprendi a ser mais forte. Ah, eu aprendi a não ligar. Ah, não. Na verdade, tudo que você aprendeu dentro de um relacionamento tóxico é investigar o outro, focar no outro, dar atenção para o outro, saber como você deve se comportar para o outro fazer ou não fazer determinada coisa. Para tentar manter a estabilidade, para tentar acalmar o outro, para tentar se acalmar, para tentar controlar os seus impulsos, as suas emoções, a intensidade que você está sentindo. Então, não é uma boa motivação. O relacionamento tóxico vai fazer você ir e vir de estados de intensidade, de sensações, de pensamentos, sem chegar a uma conclusão de para que isso serve. Isso é um relacionamento tóxico. E que mesmo que você não chegue a resposta nenhuma, você não consegue sair dele. Você sabe que você se sente mal, você sabe que te afeta, você sabe que o outro não muda, ou se muda, não é o suficiente para equilibrar essa situação e você não consegue sair dele. Por isso é viciante. Porque alterna entre fases boas e ruins. Quando está na fase boa, você fala, ufa, passou. Mas daqui a pouco vem a fase ruim e você fala, calma, vai passar. E entre essas duas fases, você não vive, você espera. Você só espera. No relacionamento kármico, você vive. Porque a hora que você entra dentro de você, um grande mundo se abre. Eu espero que tenha clareado de alguma forma. Até a próxima.